Ela foi chamada de envenenadora, incestuosa, manipuladora, femme fatale renascentista, a mulher mais perversa da Itália. Durante séculos, seu nome foi sussurrado como sinônimo de corrupção e luxúria. Mas existe um detalhe curioso: quase tudo que sabemos sobre Lucrécia Borgia foi escrito por seus inimigos. Lucrécia nasce em 1480, filha de Rodrigo Borgia, o homem que mais tarde se tornaria o Papa Alexandre VI. O cenário não é medieval. É o Renascimento italiano, uma época de arte sublime, diplomacia afiada e intrigas brutais. Roma não era apenas sede espiritual, era centro político. E o papado funcionava como uma máquina de alianças e guerras silenciosas. Desde cedo, Lucrécia torna-se peça num tabuleiro que ela não escolheu. Seu primeiro casamento não é romance, é estratégia. Seu segundo casamento não é amor, é conveniência política. Seu terceiro casamento não é liberdade, é estabilidade dinástica. Cada união servia para consolidar poder para os Borgia. E quando alianças deixavam de ser úteis, elas eram descartadas. Foi nesse ambiente que nasceu a lenda. Se um marido morria, era veneno. Se um rival caía, era conspiração. Se um escândalo surgia, era culpa dela. Mas o que o livro mostra com clareza é que Lucrécia era, muitas vezes, moeda de troca, não mente criminosa por trás dos bastidores. O verdadeiro epicentro das decisões era seu pai, e principalmente seu irmão, César Borgia. César era militar, estratégico, ambicioso, temido, e quando precisava eliminar adversários, fazia isso com eficiência renascentista. Mas aqui entra a parte interessante. É mais fácil transformar uma mulher em vilã simbólica do que admitir que homens no poder eram violentos e pragmáticos. Lucrécia foi acusada de incesto com o pai e o irmão. Nenhuma prova concreta. Foi acusada de envenenar convidados com um anel secreto. Nenhuma evidência histórica sólida. Foi retratada como manipuladora sensual, quando na prática, muitas vezes estava isolada em fortalezas, grávida, politicamente limitada. A propaganda anti-Borgia vinha principalmente de famílias rivais e cronistas ligados a potências inimigas. O sobrenome virou sinônimo de depravação. E ela virou o rosto mais fácil para personificar essa decadência. Mas quando se torna duquesa de Ferrara, algo muda. Lucrécia governa com relativa competência. Incentiva a arte. Protege intelectuais. Administra território. Eide como mediadora diplomática. Sua imagem em Ferrara não é de monstro, é de governante respeitada. Então por que o mito da envenenadora venceu? Porque vilãs vendem mais do que administradoras eficientes. Porque histórias de corrupção feminina alimentam imaginação moral. Porque a família Borgia precisava de um símbolo, e ela era o rosto mais esteticamente memorável. O Renascimento foi brilhante na arte, mas brutal na política. Assassinatos eram ferramentas. Casamentos eram contratos. Religião era poder. Nesse contexto, Lucrécia não foi exceção, foi produto do sistema. Mas a história simplifica. Transforma complexidade em caricatura. Transforma contexto em escândalo. Lucrécia Borgia não foi santa, mas também não foi a caricatura venenosa que atravessou séculos. Foi mulher numa família perigosa, num período perigoso, num jogo que ela não desenhou. E como acontece repetidamente nesta série, quando homens governam com violência, chamam de estratégia. Quando mulheres estão próximas ao poder, chamam de corrupção. Talvez Lucrécia não tenha sido vilã. Talvez tenha sido apenas o espelho de uma época implacável. E a pergunta que fica ecoando: quem realmente escreveu sua condenação? Talvez o problema nunca tenha sido a mulher. Talvez tenha sido a narrativa.